Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, escorpiões, dependendo da hora a que vos está a chegar esta leitura. Hoje vamos fazer uma leitura com um baralho diferente, pelo menos do habitual, daquilo que eu tenho trazido. Tenho trazido sempre baralhos Reader's White nas suas várias vertentes. Desta vez vou trazer um baralho de Marselha, um baralho de tarô de Marselha. A particularidade dos tarôs de Marselha é esta. Ou seja, os arcanos menores são meramente simbólicos, não são pictóricos, o que significa que a interpretação é mais fluida e obriga, obviamente, a um esforço, digamos, de interpretação diferente das cartas, mas também mais sugestivo. Pronto, outra particularidade deste baralho é que é um baralho que, a nível de mistura das cartas, tem que se usar aqui um procedimento um bocadinho diferente. Porquê? Porque elas são muito rígidas e não é fácil fazer o rifling e o shuffling, elas não cabem no tamanho da mão. Como podem ver, elas ultrapassam o tamanho de uma mão e, portanto, isso obriga realmente a ter um embaralhamento um bocadinho diferente. Para as clarificações, vou usar o Light Seers, que é um baralho também já vosso conhecido, que tem a ver com videntes da luz, ou vidente da luz, em português, e que servirá para clarificar as duas posições menos favorecidas. Entretanto, vou depois tirar uma carta de oráculo. Desta vez o oráculo escolhido é o oráculo do I Ching, que é, como sabem, o livro das mutações, portanto é um livro de Lao Tzu, fundador da religião taoísta. Como sabem, é a religião maioritária, ou uma das religiões maioritárias na China e, portanto, no continente asiático, e, portanto, e no Extremo Oriente, e, portanto, será uma carta desse oráculo, que irá depois ilustrar o vosso conselho final, ok? Entretanto, já coloquei aqui as cartas, eu vou tentar aqui pôr numa posição estas primeiras 6 cartas, correspondem às 12 posições do zodíaco, as 12 áreas de vida. Começo então com a casa 1, que tem a ver com o corpo e que tem a ver com a oficina do ginásio, que se encontra aqui em cima, e que tem o as de paus. E o as de paus significa que neste momento vocês, em termos de relação com o corpo, estão a obter resultados, estão a manifestar essa área. Ou seja, uma das áreas que vocês estão a desenvolver é o bom relacionamento com o vosso corpo, com a vossa saúde física. Portanto, em termos de descanso, de alimentação, de trabalho e exercício físico, vocês estão a conseguir obter resultados. A nível da banca, ou daquilo que é o banco, que é a oficina 2, a oficina de touro, que é o vosso oposto, digamos assim, no eixo da vida, que é o eixo touro-escorpião, está o 3 de paus, o que significa que está a haver um novo empreendimento, um novo caminho que vocês estão aqui a iniciar e que está a ser auspicioso e positivo. Relativamente à comunicação, o 2 de paus, ou seja, se vocês realmente, do ponto de vista prático da realização de objetivos, estão a consegui-los, a nível da comunicação, está a haver alguma dificuldade em sair, digamos, de uma fase inicial de comunicação, de expansão, de falarem a partir daquilo que é a vossa comunicação não violenta, os vossos princípios internos. Está a haver aí talvez uma dificuldade. Depois também poderemos analisar. A nível dos traumas das dificuldades internas, que é a energia de caranguejo, que é uma energia de água, vossa conhecida também, porque também são um signo de água, mas aqui o que está essencialmente em causa é o relacionamento com os traumas do passado, com ligação ao passado. Temos um 4 de paus, e o 4 de paus significa um casamento convosco mesmos, com os vossos valores, com os vossos princípios, com a vossa história pessoal, o que é extremamente forte também de um ponto de vista das emoções e dos princípios. Depois, a nível daquilo que é a vossa imagem pública, energia de leão, palco, aparece aqui um 8 de paus. Isto significa que de alguma forma há um embaraço, há um limite, há aqui um conjunto de obstáculos à volta que vos detêm para vencer as vossas dificuldades, os vossos obstáculos. No entanto, há uma luta, há um saber o caminho, mas há um bloqueio que também eventualmente poderei depois clarificar. A nível do trabalho, casa 6, a clínica, também tem a ver com a saúde física e mental, mas tem essencialmente a ver com o vosso trabalho, a forma como se estão a relacionar com a vossa atividade laboral. Temos o Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros significa que há aqui que repensar o caminho a seguir. O que é que vão fazer a seguir, que trabalho vão, a forma como vão definir o vosso trabalho, os vossos aliados, os vossos caminhos, a forma como vão efetivamente
construir algo, e a forma como se vão dedicar ao vosso serviço e missão em relação aos outros também está neste momento a ser repensado ou a ser reequacionado, embora vocês saibam exatamente onde querem chegar e da forma que querem chegar lá. A nível dos relacionamentos, casa 7, balança, temos a Rainha de Ouros, significa que neste momento estão bastante bem nas vossas parcerias, conseguem perfeitamente, afetuosamente também estar com o vosso parceiro, comunicar bem, mas a um nível muito material, muito estável, digamos assim. E a nível da sexualidade, que é a vossa própria casa, que é a casa do terapeuta ou da terapia, temos aqui um 9 de paus, ou seja, o tempo ensinou-vos a forma correta de se relacionarem, de saberem os vossos limites, o que é vosso, o que é do outro, até onde chegarem e aprenderam as lições do passado. Significa que há aqui também uma lição aprendida de humildade, mas também ao mesmo tempo de sabedoria, ok? Penso que a melhor expressão para definir aquilo que aqui aconteceu é sabedoria. Vocês tornaram-se sábios perante as experiências que foram vivendo. Entretanto, temos aqui, esta carta estava ao contrário, que é a Lua, na casa 9, que é a Universidade, que inicia aqui com a casa 9, 10, 11 e 12, temos aqui a Universidade, o Parlamento, o Grêmio e o Templo, as chamadas oficinas superiores, e com as oficinas superiores nós passamos aqui efetivamente para um plano do social, de perceber o coletivo, de perceber também um bocadinho o que é que se está a passar a nível de vossos próprios estudos superiores, da forma como se relacionam com os mesmos. E o facto de termos aqui a Lua significa que estamos a passar por um processo muito grande de transformação interna que vos vai reconectar verdadeiramente àquilo que vocês querem fazer de um ponto de vista dos estudos superiores, das viagens, das universidades. Há aqui um processo de transformação profundo na expansão, que implica um autoconhecimento e uma transformação a partir da relação com os vossos traumas e da forma como é que os vencem de um ponto de vista do inconsciente e subconsciente, que é uma energia muito pisciana, mas que é interessante aqui porque também é expansiva num certo sentido. Depois, a nível daquilo que é a vossa imagem pública ou 3 de espadas, de um ponto de vista da percepção e da forma como vocês se posicionam no mundo, existe aqui um sofrimento muito grande, um desgosto de amor, um trauma de passado, algo que vos marca de uma forma clara. E esta é a vossa imagem pública. Sem dúvida alguma que é uma das cartas mais difíceis do zodíaco, porque ela traz mesmo dor, traz mesmo. Aliás, no Reader's White temos o coração crivado de 4 espadas. Aqui temos esta ideia de sofrimento, de dor, de claramente de pensamento, cortar claramente aquilo que é o sentimento e a emoção. A nível do Grêmio, temos a Torre, queda de convicções, portanto, também aqui uma revolução, uma transformação, algo que está em profunda alteração em termos dos relacionamentos sociais, dos amigos, das pessoas com quem nos relacionamos. E finalmente, a nível da casa 12, temos um 6 de ouros, que é aquela carta do está benzinho, não é? Portanto, dá o mesmo que recebe, está tudo mais ou menos na mesma, mas há aqui também uma sensação de estar parado e de não haver aqui verdadeiramente uma grande escolha, a não ser aquela de dar exatamente igual ao que se recebe, o que de um ponto de vista emocional também indica alguma fragilidade. Inicialmente queria aqui clarificar a casa 3 e a casa 5, mas parece-me neste momento bastante mais importante a casa 3 naturalmente que sim, mas a casa 10 também muito importante. Porquê? Porque quer na oficina do Parlamento que tem, que é a casa 10, temos um 3 de espadas, e de facto merece aqui o nosso maior cuidado e interpretação desta posição. Das outras duas, vou optar pela casa 3, porque parece-me que a casa 5, apesar de ser um 8 de paus, fica claro que é um obstáculo que será superado a nível da imagem pública, mas esta imagem, que é a nossa imagem projetada no mundo, é aqui muito mais fortemente dominada por um 3 de espadas e, portanto, essa clarificação parece-me a mim mais importante. A comunicação, o 2 de paus, interessa essencialmente perceber o que é que está a limitar essa comunicação. Este baralho já dá para fazer os shuffles. Agora vou-me encantar a fazer outros, porque, porque sim, só porque. Ok. Tirar então 3 cartas de clarificação. E poderosas, todas elas. Já lá iremos.
Relativamente à questão da comunicação, porque é que a comunicação temos aqui um 2 de paus e está a ser tão difícil? Porque há um centramento naquilo que é uma ideia de miséria e de perda de estabilidade económica, há uma queda plena de convicções, que pode ter também a ver com as amizades, há uma clara prisão a conceitos e preceitos do passado, a formas de agir do passado, a vícios e dependências. Temos aqui o diabo tem a ver com isso, tem a ver com prisões ao passado. E é tudo isto que limita a comunicação. É todo este conjunto de ideias e princípios que tem a ver com a autocomunicação, com a forma como falamos connosco mesmos. E isso traz uma dor que se manifesta para fora, não é? E este três de espadas, esta dor na forma de comunicar, tem a ver com um cavaleiro, com um rei um rei de espadas, não é? Portanto, não é um cavaleiro, é mesmo um rei, e esta ideia do rei de espadas é muito aquela pessoa que avalia tudo e que sanciona, quer o rei, quer a rainha de espadas. A rainha de espadas tem a ver com gêmeos, o rei de espadas tem a ver com aquário. É muito o avaliar, ok? É muita posição do avaliar. É um rei e uma rainha, obviamente que a rainha tem sempre a ver com a intuição e o rei tem mais a ver com o poder estabelecido, com avaliações. Eles trazem muita energia da avaliação, mas sobretudo o rei de espadas é muita avaliação, é muito fazer critério, é muito. Então está-se numa energia de pensamento e não de sentimento, que de alguma forma inibe, que de alguma forma trava, de alguma forma a manifestação que o mago quer trazer aqui. Mas ao mesmo tempo existe um 5 de paus, que é o oposto. Então a manifestação tem que temperar, por um lado, o conflito aberto do 5 de paus com aquilo que é o tirar conclusões do rei de espadas. E quando isso acontecer, a manifestação que daí vier vai certamente tirar-nos daquele lugar de dor. Porque neste momento aquilo que está a aparecer é precisamente uma ideia de dor, de sofrimento. Vamos agora tirar então a carta de oráculo aqui do I Ching, que é o 50, e diz vida e morte. Nem por acaso. Escorpião e touro formam o eixo da vida, e portanto vida e morte têm muito a ver também com a essência destes dois signos. E diz: as emoções pertencem à vida e as paixões e desejos à morte. Portanto, as emoções pertencem à vida, as paixões e desejos à morte. Portanto, ele que é bom conserva a sua vida. A sua vontade não vai ao encontro dos rinocerontes e tigres na sua viagem. Aquele que entra na batalha sem ser ferido, não é? Ou seja, o rinoceronte não pode atacar essa pessoa com o seu corno, o tigre não pode atacar essa pessoa fazendo-lhe cortes, não é? Scratching, com as suas garras, portanto, o tigre não o poderá atingir com as suas garras. As tropas não podem usar as suas espadas contra ele. Isto unicamente porque ele não tem lugar de morte para entrar, ou seja, não pode entrar no lugar de morte. Mas esta ideia da morte como passagem, como local de transformação, que tem muito a ver também com o próprio arcano do renascimento ou, ou do surgir de novo, porque a morte é renascimento, não é? Portanto, essa ideia de que efetivamente as emoções nos prendem à vida e, de certa maneira, quando nós estamos presos às paixões e aos desejos, estamos presos à morte. Mas a morte e a vida como duas faces da passagem. Isto é muito interessante enquanto princípio essencial, portanto, vida e morte, o eixo da vida e da morte. E este último, portanto, conselho do Tarot é que para enfrentar e para se manifestar, não é? Temos aqui o mago, é muito isto, é muita capacidade de equilibrar estas duas tendências. Os desejos, por um lado, conduzem à morte, as emoções que conduzem à vida devem ser equilibradas numa transformação, a morte como transformação. Este é o conselho, essencialmente. Vemo-nos em março, e até lá, escorpiões.